E aí, minha gente, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Então, conforme combinado, mais uma aula gravada. A próxima vai ser síncrona, beleza? E a aula de hoje, conforme o cronograma da gente, é sobre a Revolução Científica que ocorreu na Europa no século XVII. Na verdade, entre o século XVI e o século XVII, mas no século XVII essas questões são aprofundadas, tá? O porquê dessa aula numa disciplina de metodologia científica, de metodologia da pesquisa histórica? Porque os paradigmas da ciência contemporânea, da ciência moderna e da ciência ocidental, eles nascem com esse evento, né, com essa revolução científica. Não entendam revolução do ponto de vista do conflito ou do evento como uma revolução de massas, né? Como a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Nesse caso, a revolução científica é o acúmulo de transformações no olhar que se tinha do mundo, que modificou o paradigma científico em relação ao período anterior, né, que é o período medieval. E essa revolução científica, né, ela não está descolada do seu contexto histórico. Né? O século XVI e o século XVII observam uma série de transformações, tanto tecnológicas como de mentalidade na Europa. E essas transformações de mentalidade, inclusive, elas favoreceram o desenvolvimento do pensamento científico. Né? Então, eu estou falando aqui do contexto da Reforma Protestante, do contexto do renascimento artístico, cultural, tecnológico. Estou falando também do contexto do descobrimento do chamado Novo Mundo, né? A Europa se expande, descobre novas terras, né? Como o continente americano, o continente australiano, etc. Então, tudo isso, além do desenvolvimento da física moderna. Então, tudo isso vai proporcionar uma reviravolta no que se tinha de conhecimento naquele período. Né? É uma ruptura com o conhecimento medieval, uma ruptura com o conhecimento da antiguidade ainda, que também era ainda muito válido, né? E essa ruptura, ela faz presente no nosso modo de pensar, nosso modo de fazer ciência até hoje, tá? Então, eu quero começar, antes de mais nada, só fazendo uma rápida leitura aqui para vocês. Ai, meu Deus. Não. Leitura de um parágrafozinho daquele livro que está com vocês, né? Que eu passei sobre filosofia e história da ciência. A confluência de três grandes eventos que coincidem temporalmente, ou seja, as grandes navegações, a descoberta do Novo Mundo, as transformações na visão do cosmo, inaugurada por Nicolau Copérnico e desenvolvida, sobretudo, por Kepler e por Galileu, e a ruptura no interior do cristianismo, provocada pela Reforma, levou à reviravolta que o historiador Christopher Hill denominou um mundo de ponta cabeça. Então, como eu falei, esses eventos eles estão intimamente interligados, né, para explicar o contexto do desenvolvimento científico e tecnológico do século XVI, XVII. Então, por que esses movimentos, esses grandes eventos, eles estão interligados? Primeiramente, as navegações e a descoberta do Novo Mundo. A tradição naval da Europa era muito ligada a uma navegação pelo mar Mediterrâneo, né? Alguns povos ou algumas cidades dominavam algumas rotas marítimas, né? Como comerciantes de Gênova e de Veneza, cidades italianas, tudo pelo Mediterrâneo, certo? Mas, a partir do século XV, o europeu, principalmente em Portugal e na Espanha, vão começar a querer explorar outras rotas marítimas, né, principalmente para fazer o comércio das especiarias nas Índias. Daqui a pouco eu falo um pouco desse comércio de especiarias. Né? Então, rotas alternativas foram sendo criadas até que o europeu ele se dispõe a explorar um mar nunca, então, explorado, pelo menos não com muita audácia, com muita profundidade, que é o Oceano Atlântico. Então, para o desenvolvimento da navegação do Oceano Atlântico, foi necessário toda uma tecnologia para isso. Né? Tecnologia que vai desde a construção de navios mais resistentes, de embarcações mais resistentes,
até outras inovações, como a bússola, o astrolábio, enfim, e todo um conhecimento físico, né, para que desse suporte para essa indústria naval, né, indústria entre aspas, tá, para essa aventura naval que os europeus estavam fazendo, né? Então, inicialmente, essa necessidade de se ampliar as navegações foi por conta do comércio das especiarias nas Índias, né, no Oriente, primeiro por rotas terrestres e depois por rota no Oceano Atlântico, né? A rota que ligava a Europa à Índia pelo Oceano Atlântico era a rota de circunnavegação da África, né? Então, saía-se da Europa, né, Portugal, da Espanha, de algum outro pouco, circunnavegava a África, pegava o extremo sul da África, chegava-se no Oceano Índico até chegar na península que é localizada a Índia, né? E isso foi a principal rota naval para chegar no Oriente. O comércio de especiarias na Índia era um comércio extremamente lucrativo e extremamente desejoso por parte do europeu. Por quê? No medievo e no começo da Idade Moderna, os hábitos alimentares do europeu eram muito diferentes do que a gente conhece, né? Não havia uma tecnologia de armazenamento de comidas e não havia uma tradição de temperos muito grande na Europa, né? Em vários lugares se comia carne simplesmente salgada, a carne era salgada para conservação e se comia aquela carne até ela apodrecer. É por isso que na Europa medieval existia tantos casos de morte por diarreia, porque se comia carne até apodrecer, né? Carne não era uma coisa abundante na Europa, né? E era muito alimento da nobreza europeia, de uma população que tinha um pouquinho mais de dinheiro, né? O pobre não comia carne, o pobre comia pescado, né? Enfim, com a intensificação do comércio no Oriente, com as cruzadas e com as viagens mais constantes entre a Europa e o Oriente, o europeu vai ter contato com outras fontes de alimentação e outros temperinhos que eles não conheciam na Europa. Cravo da Índia, pimenta do reino, açafrão, cúrcuma, né? Enfim, várias ervas aromáticas ou temperos que deram à alimentação, à gastronomia do europeu, um boom de sabor até então desconhecido. Então, o europeu endoidou. Então, por isso vocês já devem ter visto algum meme aí pelo Facebook ou pelo Instagram dizendo que o europeu arregaçou o mundo na Idade Moderna por conta do tempero. Isso não é exagero. Foi por conta do tempero, sim. Então, a galera que estava comendo carne estragada ou simplesmente salgada, agora descobriu formas de temperar a comida. A comida ficou gostosinha e a comida pode ser comida com mais sabor, mesmo perto de ficar estragada. E olha lá, porque alguns temperos, como a pimenta e o cravo da Índia, retardam ainda mais o apodrecimento da comida. Então, enfim, foi uma revolução gastronômica muito grande. Além disso, existe comércio de outras coisas, como seda, como tecidos, etc. Mas a reviravolta mesmo foi nessa questão alimentar. E também o europeu estava se expandindo em relação a essas rotas comerciais para levar para outras partes do mundo um substrato de alimento que estava em alta na época, que era o açúcar. Né? O açúcar de cana-de-açúcar, que não pensem que ele foi plantado pela primeira vez, produzido aqui no Nordeste brasileiro na época da colônia, não. Foi anterior, em outras experiências, principalmente nas Ilhas Atlânticas de Portugal. Então, o açúcar de cana-de-açúcar é um açúcar mais doce, é um açúcar com mais glicose e mais glucose, é um açúcar mais energético. Então, além do sabor que o açúcar de cana-de-açúcar dava aos alimentos, tinha a questão de, por ele ser uma carga doce muito, muito forte, um murro de glicose na boca de todo mundo, as pessoas ficavam ligadas, né? Era o Red Bull da época, era açúcar. Então, era muito consumido pelos marinheiros, por exemplo, para se manter acordado, se manter atento durante as navegações. Enfim, então, todo esse contexto que eu estou falando aqui, né, de necessidade de navegação para trazer as especiarias das Índias e comercializar o açúcar, fez com que os europeus desenvolvessem a navegação, a indústria naval. Outra coisa, também nessa época, e tem a ver com tudo isso que eu estou falando, é a questão do tráfico de escravos africanos. Né?
O comércio de escravos africanos é um comércio muito antigo. Existe desde a Idade Média, sendo que na Idade Média era dominado por comerciantes, por traficantes árabes, muçulmanos de escravos. Sendo que com a expulsão do Império Árabe da Europa, no final do século XIV, aliás, XV, o europeu quis tomar para si, o português e o espanhol, principalmente, quis tomar para si o monopólio desse comércio de escravos. Então, junto à necessidade de expandir a lavoura de cana-de-açúcar com a necessidade e a vantagem do comércio internacional de escravos, pimba, né? Então, a navegação, ela foi causa e foi consequência dessas questões comerciais. Então, isso fez com que o europeu investisse pesado em tecnologia náutica, em desenvolvimento da navegação, tá? No meio disso tudo, obviamente, os europeus chegaram a continentes até então desconhecidos por eles, que foi o continente americano. O grande marco é a chegada de Cristóvão Colombo no Caribe no ano de 1492. Eles não conheciam, já existia outras teorias de que o continente já tinha sido descoberto, alguém já tinha chegado lá? Sim, tinha, né? Muito provavelmente navegadores chineses já chegaram lá. Existem alguns indícios que lá no século X, XI, navegadores vikings, né, também chegaram no continente americano, enfim. Mas esse marco, né, da chegada de Colombo na América, ele é importante por duas coisas. Pela própria tecnologia investida nisso, nessa tecnologia que eu tenho falado agora, e também, aí é a outra questão que eu entro, a forma de conhecer o continente novo, que até então não era vivenciada, né? A forma de conhecer e também a forma de se entender o que é conhecer, que muda muito com a descoberta do novo mundo, né? Vocês imaginem um navegador italiano como Colombo ou português como Pedro Álvares Cabral chega aqui na América e se depara com uma vegetação desconhecida, totalmente desconhecida, muito mais farta em termos de espécie do que a Europa. A mesma coisa em relação aos animais existentes. A gente tem uma fauna e uma flora muito vasta, muito desconhecida, totalmente diferente do que aquele que tem na Europa, e também as suas gentes. Eles encontraram aqui índios, que, ao contrário do que o imaginário pensava, né, não eram monstros de duas cabeças, ou que tinham um rosto no tórax, ou que tinham um pé gigante. Não, eram pessoas iguais a eles, sendo que com a pele diferente, um cabelo diferente, e que vivia sem roupa. Então, eles precisavam conhecer melhor essas gentes, essa fauna e essa flora, certo? Então, isso causa uma grande ruptura do conhecimento medieval e do conhecimento aristotélico, o conhecimento antigo, que até então vigorava. O que é a base do conhecimento aristotélico? O conhecimento aristotélico é o conhecimento por analogia. Você estuda uma coisa em comparação a outra que você conhece. Mas percebeu-se que não dá para fazer essa analogia com o que foi encontrado no Novo Mundo, né, no continente americano, com aquilo que tinha na Europa. As pessoas eram muito diferentes, a vegetação era muito diferente, os animais eram muito diferentes. Então, esse conhecimento por analogia não se podia mais ser feito, tá? Então, outra forma de interpretar, de conhecer o Novo Mundo, foi inaugurada, e isso foi um grande marco no desenvolvimento de conhecimento e de pesquisas sobre o continente, tá? Então, depois da viagem de Colombo e com os colonizadores, tanto portugueses quanto espanhóis, holandeses, enfim, franceses, sempre eram enviadas expedições exploratórias, expedições com cientistas, né, daquela época, para explorar e conhecer o território. Então, o Brasil, por exemplo, tem uma série de coisas produzidas nessa época para entender a costa, os rios, o desenho do mapa, a vegetação, os animais, os hábitos das pessoas, né, dos índios, certo? Então, essas expedições científicas tinham esse papel, tá? Quando eu falo em ciência nessa época, o cientista dessa época ainda não é uma pessoa especializada como é hoje em dia. Não existia o botânico, não existia o zoólogo, não existia o biólogo, não existia o físico, tá? Era geralmente uma pessoa só que fazia todos os estudos, que fazia
os retratos, os desenhos, as análises, então era um cientista mais amplo, né? Acho que o melhor exemplo disso é a figura de Leonardo da Vinci, né? Que unia arte e conhecimentos outros na sua produção. Da Vinci conhecia de anatomia humana, de anatomia animal, né? Conhecia de o que hoje se chama de física, de química, música, de matemática. Então, isso era o espírito científico daquela época. Bom, isso, então, que eu falei agora, foi um aspecto desse período, né, que a gente está chamando de Revolução Científica. O outro aspecto é a transformação de visão do cosmos, né, inaugurada por Nicolau Copérnico e desenvolvida mais para frente por Galileu Galilei. Isso pode parecer besteira aos nossos olhos, mas foi uma grande reviravolta na época. E essa visão de cosmos dizia simplesmente de que a Terra não era o centro do universo, né? E os planetas não giravam em torno da Terra, mas existia um sistema solar, né, cujo Sol era a figura central e os planetas giravam em torno do Sol. Ora se acreditavam que eram órbitas seculares, ora se acreditou, né, depois de outros estudos, que as órbitas eram elípticas, certo? Mas a grande questão dessa época é a substituição do geocentrismo pelo heliocentrismo, né? A Terra deixa de ser o centro do universo para o Sol ser o centro do universo. Além de questões importantes para a física, né, e para a astronomia e para a astrologia, às vezes astrônomos e astrólogos se confundem, né? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, Isaac Newton, grande astrônomo, mas também ele era astrólogo, ele fazia mapa astral, ele fazia horóscopo. Mapa astral, não, fazia horóscopo. Isso também foi uma grande ruptura com o conhecimento religioso da época, porque essa teoria a teoria geocêntrica, da Terra como centro do universo, ela era sustentada fortemente pela Igreja Católica, né, pela Igreja dominante. E lembre que no período medieval, a Igreja Católica era a grande detetora do saber, né? O conhecimento passava pela Igreja Católica. Aquilo que não fosse aprovado pela Igreja Católica não era considerado conhecimento válido, certo? Então, a substituição do geocentrismo pelo heliocentrismo tem essa dupla importância. Uma revolução no conhecimento do que se hoje se entende como astronomia, de física, e a ruptura com o conhecimento tradicional religioso. E com esse gancho, eu passo para o terceiro aspecto que explica esse período da Revolução Científica, que é a Reforma Protestante. Isso também tem várias facetas. Primeiramente, a Reforma Protestante, ela não foi, digamos assim, uma crise da cristandade, mas foi uma reinvenção da cristandade, porque o pensamento protestante, a ética protestante, diferia do catolicismo em algumas questões, certo? E uma coisa que foi bastante singular na Reforma Protestante e nas religiões protestantes que surgem disso é o sentimento de autonomia que isso levava. Autonomia, eu vou me referir à autonomia no sentido que um filósofo grego contemporâneo chamado Cornélio Castoriadis ele dá. Ele diz o seguinte: com a Reforma Protestante, o homem moderno, né, não é mais o homem medieval, o homem moderno, ele meio que se desliga de Deus. Como assim? Na Idade Média se cria que tudo aquilo que acontecia com as pessoas era porque Deus quer, porque Deus mandou. O homem ele é uma marionete de Deus. A Reforma Protestante ela rompe com essa ideia e passa a defender que o homem ele tem um livre-arbítrio, que ele tem a liberdade sobre suas ações. Então, ele não é a marionete de Deus, mas ele é responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas. Deus está lá, né? Só observando o que ele está fazendo. Então, esse sentimento de autonomia é muito, muito interessante. E está diretamente, intimamente ligado a uma grande característica desse período, que é o humanismo. A gente estuda o humanismo, né, o antropocentrismo, muito quando estuda o Renascimento. A arte renascentista é uma arte antropocêntrica.
E esse antropocentrismo, ele está diretamente ligado a essa questão da autonomia. O homem é o centro das coisas na Terra, né? Deus não perde sua importância, mas o homem ganha protagonismo, né, nesse período. Então, veja que é uma grande ruptura de mentalidade nessa época. E outra coisa, as religiões protestantes surgidas com a Reforma, elas não criticam o desenvolvimento tecnológico, não criticam o pensamento curioso, a necessidade investigativa, e a Igreja Católica é muito resistente com isso, né? Tanto que a Igreja Católica perseguiu alguns cientistas, como Galileu Galilei, por exemplo, foi julgado e foi mantido em cárcere privado, senão ele ia ser queimado pela Inquisição. A Igreja Católica fazia essa perseguição àquilo que destoasse do seu conhecimento tradicional. O protestantismo, não. Né? Outra coisa, a ética protestante é uma ética que se filia muito à emergência do capitalismo. O capitalismo, ele não é sinônimo de lucro, né? Ele começa, que existe há muito tempo, mas é sinônimo de livre iniciativa, de iniciativa privada. Então, foi necessário muito investimento, né, para determinados avanços tecnológicos, avanço de pesquisa, avanço da ciência, né? Cientistas como Leonardo da Vinci, por exemplo, ele jamais teria estudado o que estudou sozinho, né? Precisou de um certo investimento, de um certo mecenato que o financiasse, que o estimulasse. Então, essa questão da livre iniciativa, do financiamento, do uso do dinheiro na ciência, não era vista como pecado nas religiões protestantes, como era visto pelo catolicismo. Então, veja que os protestantismos, nesse momento, eles rompem com algumas crenças da tradição católica e deixam a mentalidade religiosa um pouco mais livre do que se tinha na Idade Média. Bom, não dá para fazer certas analogias com os protestantismos atuais, né, óbvio, porque existem outros movimentos, outras crenças, mas nesse momento o que é importante é a gente perceber esse desligamento do ser humano com a dependência, em relação à dependência que se tinha da divindade de Deus. Então, não é Deus que quer, sou eu que quero. Agora eu vou responder pelos meus atos, né? Seja no céu ou seja em outra instância, depois que eu morrer, tá bom? Então, essa foi a contribuição da Reforma Protestante para o desenvolvimento científico. Tudo isso que eu estou falando, esses três eventos, eles confluem para uma revolução do conhecimento que se manifesta na ciência, com a Revolução Científica, se manifesta nas artes, com o Renascimento, se manifesta no surgimento de centros urbanos, com as reformas urbanas, né, com o Renascimento urbano e comercial, né, se manifesta também no imenso desenvolvimento da arquitetura, da engenharia civil e de conhecimentos do que hoje se chama de engenharia mecânica na época. Inclusive, o vídeo complementar que eu estou deixando aí para vocês é sobre isso, né, sobre o renascimento enquanto desenvolvimento da técnica das engenharias civil e mecânica, enfim. Então, vejam que tudo isso faz parte de um grande contexto, né? O século XVI e o século XVII é, sem dúvida, o grande século para o desenvolvimento do conhecimento, para o desenvolvimento da mentalidade investigativa, da mentalidade científica, certo? Então, tudo isso, né, que eu falei agora está aqui exposto nesse primeiro slide, né? A substituição da teoria geocêntrica pelo heliocentrismo, uma concepção de saber nova, ela vai surgindo, o indivíduo se destaca pelo seu esforço e capacidade de trabalho individual, e não é porque Deus quer, porque Deus fez, a mentalidade capitalista, que tem tudo a ver com a ética protestante, e o renascimento artístico e científico como uma expressão de uma nova mentalidade. Quando eu falo nova mentalidade, né, essa palavra novo, ela tem um grande papel para explicar as coisas nessa época. A palavra novo, a palavra progresso, né, ela ganha um uso que até então não se tinha no vocabulário comum dessa época. Eu vou ler mais
um trechinho aqui para vocês. É significativo que expressões como novo, entre aspas, sejam constantes nesse período, desde a carta Mundos Novos, escrita por Américo Vespúcio, que foi um viajante, né, que veio aqui para a América, no sentido de conhecer o continente, até a Ciência Nova, de Galileu Galilei, passando pela Astronomia Nova, de Kepler. Os termos progresso e avanço significam também que o novo deve ser melhor que o velho, o antigo tradicional, o qual passa a ser visto como algo necessariamente superado, ultrapassado. Além disso, o progresso é considerado como sempre trazendo benefícios, mudanças positivas. Então, essa ideia de que o novo sempre vem, e o novo é sempre melhor que o velho, e que o progresso é uma linha reta, sempre que segue sempre em frente, né, que as inovações tecnológicas de conhecimento são sempre no sentido de uma superar a outra, ela surge nessa época. Então, a Revolução Científica, em resumo, foi isso, né? Foi essa grande quebra de paradigma do conhecimento, foi essa grande ruptura com o tipo de conhecimento medieval que deu ao cientista individual, né, ao curioso, ao investigador, a capacidade intelectual de investigar e a liberdade que ele precisava para isso, sem ser perseguido por uma igreja que era dominadora do conhecimento, manipuladora do conhecimento. Bom, existem algumas teorias que eu gosto muito de falar, de explicar, né, que diz respeito à relação da Revolução Científica com o cristianismo, com a cristandade, certo? Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas interpretações que coadunam umas ou não com isso que eu estou falando, com o desenvolvimento científico no seio da cristandade, né? O primeiro autor que eu vou trazer aqui é Robert Merton, né, que vê ligações entre a ética protestante, né, entre a filosofia protestante e o desenvolvimento científico. Então, Merton, ele pensa o seguinte: a reforma, ou algumas de suas ramificações, seria responsável pela construção de uma ética protestante que traria a legitimidade metafísica para a emergência do pensamento científico moderno. O método científico ganharia concretude somente a partir de uma doutrina que associa a busca por Deus com a investigação da natureza. O empirismo, a observação, né, experimentalista dos novos cientistas do século XVII tinha por finalidade conhecer a obra do Criador. Então, vejam, os cientistas não estão negando Deus, eles estão utilizando-se de um método, né, de um método investigativo, de um método empírico para entender a obra do Criador. Então, a Revolução Científica ou o renascimento cultural não são fenômenos ateístas ou de negação da divindade. Eles reinterpretam a divindade, eles observam ou contemplam a divindade de uma outra forma. Além disso, o seu utilitarismo estaria respaldado na ideia de uma natureza passível ao domínio humano. Então, a natureza, ela não é aquela coisa divina intocável. O ser humano, ele tem capacidade intelectual e técnica de dominar a natureza ao seu favor. O autor, Merton, propunha um formato de análise do conhecimento científico através de 4 grandes diretrizes. Universalismo, ou seja, a ciência deve ser produzida de forma impessoal, de forma universal, que atinja a totalidade do mundo. A ciência deve ser comunal, ou comunalismo, ou seja, deve ser produzida para o domínio público, não deve ser algo privado. Desinteresse, o cientista não deve abrir mão de suas ambições e visar o bem da comunidade. E o ceticismo organizado, premissa que defende que ninguém está acima da crítica científica. O conhecimento deve ser permanentemente reavaliado. Isso é muito válido até hoje. Ou seja, eu como cientista, eu não posso querer que a minha pesquisa ela dê conta de determinado tema, determinada área do conhecimento e nada vai refutá-la. Não. A ciência ela vive disso, né? Novas pesquisas vão surgindo, umas para derrubar as outras mesmo, né? Umas para renovar as outras. Outro estudioso, né, Wortmann, que ele fala da importância do Renascimento para o desenvolvimento científico. Então, isso também coaduna muito com o que eu estou falando aqui, né? Segundo ele, esse período foi palco de mudanças fundamentais na Europa Ocidental, como as grandes navegações e o nascimento do protestantismo.
O impacto dessas mudanças foi sentido na mentalidade europeia. O Renascimento é, sobretudo, uma mudança de mentalidade, tá? Que proporcionou um ambiente favorável para a separação do pensamento científico em relação ao religioso, aquela ruptura com o medievo que eu falei. O Ortmann defende que foi pelo campo ideológico desenvolvido pelo calvinismo, reforma protestante, que o pensamento científico começou a se estabelecer, tá? Um outro autor, também não menos importante, Edward Grant, ele fala da herança medieval, né? É claro que o conhecimento científico, o progresso científico foi muito rápido no século XVI e XVII, mas não é um conhecimento que surge do nada, não é um conhecimento que brota do chão, né? Existiram pesquisas anteriores, existiram pensadores, filósofos anteriores, conhecimentos anteriores que foram sendo acumulados para dar a base necessária, a base técnica intelectual necessária para que essa revolução científica ocorresse. É o que Grant chama da herança medieval. Então, o autor defende que as bases da revolução científica foram edificadas na baixa Idade Média da Europa Ocidental. Então, ele parte do pressuposto que entre os séculos XII e XIII se constituíram três importantes fenômenos para que a revolução científica fosse possível. Primeiro, as traduções para o latim de textos gregos clássicos, vindos de comentadores árabes e gregos, né? Textos esses que estavam sob tutela da Igreja Católica e chegaram muito na Europa durante o período de dominação do Império Muçulmano, né? Um parênteses aqui. O Império Muçulmano, né, surgido lá de Maomé, enfim, foi um período muito positivo para o conhecimento científico, para a intelectualidade e para a filosofia, certo? Não se estuda isso comumente, mas a produção filosófica no seio do Império Muçulmano era muito grande, né? No auge do Império Muçulmano, século IX, século X, o desenvolvimento científico, tecnológico, de medicina, por exemplo, foi muito grande. Os árabes, eles tiveram esse papel importantíssimo, certo? Bom, outra questão herdada do medievo, o surgimento das universidades como instituições com relativa autonomia da Igreja e do Estado, fundamentais para o fomento da cultura acadêmica. Então, isso é até óbvio, né? O Brasil, por exemplo, é um país em que o conhecimento e a ciência se dão basicamente dentro das grandes universidades. O Brasil não tem uma tradição de grandes centros de pesquisa, né? Nossa pesquisa, nossa ciência se desenvolve no seio das universidades. E no caso da Europa, as primeiras grandes universidades, né, que não eram universidades religiosas, elas são importantíssimas para que a base intelectual da revolução científica fosse plantada. Universidades como Oxford, na Inglaterra, ou Salamanca, na Espanha, foram fundamentais, então, nesse processo, né? E tinha que ser desligada da igreja, por exemplo, faculdades de medicina, algumas delas chegaram a ser perseguidas pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica considerava pecado abrir um corpo para estudar anatomia. Mas como é que você estudar anatomia sem abrir um corpo? Então, era necessário, sim, que essas instituições universitárias fossem desligadas da religião, fossem o que a gente chama de hoje laicas, né? E o terceiro aspecto é o aparecimento da figura de teólogos filósofos naturais, que fundiram os dogmas cristãos aos pensamentos de Aristóteles e inauguraram uma nova mentalidade na Baixa Idade Média. Eram teólogos que faziam comentários à Bíblia, ou faziam comentários ao conhecimento religioso da época, a partir não apenas de sua vivência enquanto clérigos, tá? Mas, sobretudo, baseado em filosofia antiga, Aristóteles, Platão, entre outros. Isso tem muito a ver com o Renascimento. Lembre que o Renascimento até recebe esse nome porque faz renascer, né, a cultura antiga, greco-romana. Então, esses filósofos teólogos, eles trazem para a interpretação da religião, do conhecimento daquela época, da Baixa Idade Média, à luz da filosofia greco-romana. Aristóteles foi apenas um exemplo, mas era o principal filósofo que deu base a esse movimento.
Bom, e por fim, a gente pode elencar aqui algumas das características principais do que é esse pensamento moderno, esse pensamento que deu lastro, né, à Revolução Científica, né, que era a base técnica, a base filosófica, a base ideológica da Revolução Científica. Então, o campo intelectual medieval teria sido transformado drasticamente no Renascimento por meio de três grandes inovações: as grandes navegações, tendo a descoberta do Novo Mundo como um marco mais importante, a redefinição planetária proposta por Copérnico, mudando totalmente, fundamentalmente, a identidade cosmológica dos homens, ou seja, a gente não é mais o centro do universo, e o nascimento de uma nova forma de se relacionar com a religião, fruto dos protestantismos, principalmente do calvinismo, certo? Bom, então, esse pensamento moderno, esse pensamento religioso, ou, desculpa, científico, ele tem algumas características básicas, como, por exemplo, o desenvolvimento da mentalidade crítica, principalmente a crítica dissociada do fundamentalismo religioso, a crítica racional, a crítica com base em argumentos verificáveis. Né? Como a gente viu na primeira aula, o conhecimento religioso não é um conhecimento verificável. Né? Não se verifica, não dá para se provar, por exemplo, que Jesus nasceu de uma virgem ou que Eva foi criada da costela de Adão. Isso é uma questão de crença, não é uma questão não é uma certeza, é uma crença. Então não é verificável isso. Tá? E essa mentalidade crítica, ela é baseada na crítica de algo verificável, de algo que seja mensurável, de algo que seja provado, que possa ser provado, tá? O questionamento da fé escolástica e do saber aristotélico, né? A escolástica é a filosofia religiosa, católica, vigente na Baixa Idade Média, né? Além do saber aristotélico, que é aquele tipo de saber, de conhecimento que eu falei, conhecimento por analogia. Isso vai dar lugar ao racionalismo, um conhecimento crítico, racional, conhecimento concreto, baseado, né, pelo interesse do método. O método é a característica básica da ciência. Se é ciência, tem método próprio. E o método é o conjunto de ações e procedimentos organizados, sistematizados, que vão fazer com que você chegue ao seu objetivo, tá? A gente também vai estudar isso um pouco mais para frente. René Descartes, né, um filósofo francês, um dos filósofos pais do que se chama de iluminismo, né, ele passa a se preocupar mais com o sujeito que conhece e mais com o que é. Desculpa, ele passa a se preocupar com o sujeito que conhece, o homem que conhece, o homem que investiga, o homem que é curioso, mais do que com o objeto conhecido. Isso é a valorização humana, é o humanismo, é o antropocentrismo. Então, se o objeto ele só é conhecido se tem alguém para conhecer. Né? A planta só é estudada se tiver um botânico que vá lá estudá-la. Então, para que haja ciência, a importância maior é do cientista, porque é o cientista que vai dar àquele objeto, àquele fenômeno, o caráter de algo cientificamente verificável. Então, esse deslocamento de ideias se dá com René Descartes, que é um dos autores que a gente vai ver na época das apresentações, né? Antropocentrismo em detrimento do teocentrismo também já ficou bem claro, né? Deus deixa de ser o centro das coisas e passa a ser o homem, claro que com responsabilidades. Bom, outra característica é a laicização do saber, da moral, da política, ou seja, o desligamento dessas questões, dessas caixinhas da igreja, porque a igreja católica daquela época não permitia a liberdade de pensamento. Se fosse por fora do que o dogma da religião estabelece, seria condenável, né? E, por fim, valorização do saber ativo em oposição ao saber contemplativo. Saber ativo é aquele saber que você constrói com base em busca, de busca ativa, de pesquisa, e não saber que você apenas contempla. O saber medieval era muito contemplativo, né? Os estudos da natureza, o que se sabia da natureza, o que se entendia para a natureza, era muito em contemplação da natureza, porque Deus fez a natureza assim. A ciência moderna não pensa assim, não é uma ciência contemplativa, é uma ciência explicativa, é uma ciência valorativa, certo? Então, essas são as características do pensamento moderno. Bom, então,
para encerrar, né, eu quis trazer essa discussão, porque isso vai dar a base para as apresentações que vocês vão fazer. A gente vai começar a estudar, a partir dos próximos encontros, cientistas que produziram nessa época, e cada um, da sua forma, deu uma contribuição importante nesse período chamado Revolução Científica, né? Alguns são mais conhecidos, né? Por exemplo, Galileu e Copérnico, pelas questões de revolução da física, ou Newton com sua teoria da gravitação, etc. Né? Então, é importante a gente perceber como se deu essa construção, esse acúmulo de conhecimentos a partir da produção desses cientistas, desses pensadores. Lembrando, o cientista nessa época não é um grande especialista, mas é um grande eclético, né? O mesmo cara que observa os céus, ele pode observar os animais, por exemplo. Repito, Leonardo da Vinci, para mim, é a grande figura, símbolo desse período, porque ele não foi apenas um artista plástico, não foi apenas um pintor, mas ele foi músico, ele foi físico, ele foi matemático, ele conhecia muito de anatomia humana e de animais, principalmente de cavalos, enfim. Então, esse é o espírito do cientista moderno, do cientista renascentista, do cientista iluminista, certo? Bom, então, eu vou ficando por aqui. Como eu falei, foi mais uma aula introdutória. Espero que tenha ficado claras essas questões. Quaisquer dúvidas, WhatsApp ou Google Classroom, beleza? E deixei lá para vocês um vídeo de apoio, beleza? Assistam ele. É um pequeno documentário, acho que coisa de 1 hora, né? De como a engenharia civil e a mecânica se uniam, e a arquitetura se uniram na época do Renascimento, para se ter algumas das grandes construções renascentistas que se tem atualmente, né, como algumas construções da cidade de Florença ou Veneza, na Europa. Beleza? É um documentário bem interessante, beleza? Valeu!